Texto de Hebreus, capítulo 12, do verso 1 ao 3. Existe um filme da década de 90, um clássico da Sessão da Tarde. Acho que quem é dessa década aí, como eu e tá velho, vai lembrar. O nome do filme é Jamaica Abaixo de Zero. É um filme bem interessante, bem simples. Ele é um filme que relata como pela primeira vez a Jamaica foi para uma Olimpíada de Inverno. Ele fala sobre um treinador que ele tinha uma teoria de que ele queria usar corredores, atletas de raso, para que empurrasse o trenó, e com isso ele acreditava que ia ganhar um impulso inicial e ele ia ganhar a Olimpíada de Inverno. E o que ele faz? Ele monta uma equipe na Jamaica. Diversas coisas acontecem até esse evento, e o fato é que ele monta uma equipe de trenó na neve na Jamaica, país extremamente quente que nunca viu neve. E aqueles homens começam a treinar na terra, no chão, né, em carrinhos de madeira. E a primeira vez que eles vão competir, que eles vão andar num trenó mesmo na neve, é quando ele já está na Olimpíada, naquela preparação. E como todo bom filme de esporte, alguma coisa, eles enfrentam as dificuldades que eles estão ali no meio, passam por um momento reflexivo, tem uma inversão de valores dentro deles, eles lembram de tudo que passaram, lembram de quem eles são, e eles vão nesse momento e eles percebem que eles podem competir, e eles vão lá e competem, e como todos os filmes desse tipo, ou eles vencem, ou no final eles passam por alguma coisa que, apesar de não terem vencido, saem como vencedores, que é o caso desse Jamaica Abaixo de Zero. É um filme que eu recomendo. Filmes assim, eles trazem uma emoção pra gente. Quem nunca viu Desafiando Gigantes, ou Pride, o Orgulho de uma Nação, ou o Treinador Carter, Coach Carter. É um filme clássico, você vibra, você se emociona. E não importa que você já sabe o final do filme no começo, mesmo assim você fica feliz com esse filme. É o que a gente chama de clichê, e são filmes clichês mesmo. E acho que é por isso, por esse aspecto, que a gente vê que na Bíblia, somente no Novo Testamento, a gente vê alguns exemplos disso. Paulo, por diversas vezes, usa o atleta, né? Lutei o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. A carreira é linkada com essa questão do esporte. Ele fala que aqueles que vão aos estádios não competem por coroas corruptíveis, aqueles que correm. Por quê? Porque é algo realmente que a gente consegue elencar vários elementos da nossa caminhada como cristão. E esse texto aqui, que a gente não sabe se foi Paulo, apesar da tentação de falar que foi Paulo, a gente não pode ter certeza, mas ele faz também uma abordagem do que seria a comparação com a caminhada cristã. Esse texto, ele pegou vários elementos de um esporte daquela época, que era a maratona, né? Então, ele pega a nuvem de testemunhas, é como se fosse a plateia. Ele vai falar sobre perseverar na corrida até o fim, sobre perseverar na carreira que está proposta. Ele fala sobre livrar-se de todo o peso. Tudo isso está relacionado com a maratona. E a gente vai abordar, a partir de agora, essas questões. A gente lembra que semana passada, né, quem esteve aqui ou quem acompanhou pela internet, mas o texto anterior ao nosso texto, ele faz uma extensa lista dos grandes heróis da fé dos judeus. Ele vai varrendo desde Caim, Abel, vai falando de Noé, vai falando de Abraão, vai falando de como esses homens tiveram desafios na sua vida como cristãos, e como ainda assim, mesmo com esses desafios, mesmo com todas essas coisas, eles se mantiveram firmes na fé. Observamos também grandes provações que alguns deles passaram, e ainda assim eles permaneceram. E o que a gente vê em comum entre todos eles é que eles mantiveram a fé até o fim. E que mesmo tendo obtido bom testemunho por meio da fé, não obtiveram a concretização da promessa. A gente vê isso no versículo 39 do capítulo 11. Isso quer dizer que esses irmãos desceram à sepultura sem ver a conclusão da promessa a qual eles tinham recebido. Eles não tinham visto, mas ainda assim eles não deixaram de crer até os seus momentos finais, até a hora da sua morte. Eles não deixaram de crer, porque eles sabiam que a promessa de Deus não estava linkada ao período de vida deles, mas eles sabiam que o Deus que promete, ele não pode voltar atrás e ele não volta. Então eles creram e mantiveram a sua fé. Ainda precisamos considerar também, ao ler o nosso texto, o motivo pelo qual o autor escreve também essa lista e também o nosso texto. Não sei se os irmãos lembram,
Mas os leitores originais dessa epístola eram hebreus, eram judeus, que haviam se encaminhado para o caminho do cristianismo. E em meio à sociedade onde eles estavam, em meio ao grupo que eles estavam, isso representou um rompimento. Então, dentro dos próprios hebreus que ainda se mantiveram no judaísmo, aqueles irmãos se tornaram párias, se tornaram pessoas que estavam afastadas agora. Então, eles sofriam algum tipo de perseguição, eles sofriam algum tipo de pressão. Eles, às vezes, eles eram tratados, alguns deles eram tratados mal, alguns deles puderam perder propriedade, abandonados por cônjuge. A gente não tem, o autor, ele não especifica aqui qual é o tipo de perseguição que esses irmãos passaram, mas ele deixa claro que existia uma perseguição, e é tamanha essa perseguição, tamanho era esse conflito que esses irmãos estavam passando, que o autor precisou escrever uma carta para encorajar esses irmãos. Então, o autor ele escreve toda essa epístola com o intuito de motivar estes irmãos a permanecerem firmes no cristianismo, para que eles não retrocedessem. E para isso ele mostra durante todo o seu texto como o judaísmo, como as leis apontavam para Cristo. Apontava e indicava que Jesus era o Messias. E não somente o Messias, mas o cumprimento da promessa de salvação. E essa abrangente lista que ele faz desses irmãos anteriores, dessa nuvem de testemunhas, ela não foge desse propósito, ela faz parte desse propósito. Então ele não expôs aquela lista somente por expor. Ele estava com um propósito ali. Ele queria que aqueles irmãos se lembrassem desses que vieram antes deles. Então, depois dessa lista de grandes homens e mulheres, ele dá início ao nosso texto. E como dito, toma emprestado a figura de uma maratona. Vamos olhar agora com calma o que é dito aqui no versículo 1. Diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de todo o peso e do pecado, que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Vemos aqui, o autor ele convoca esses leitores dessa epístola a considerar a vida desses homens, a quem ele chama de grande nuvem de testemunhas, esses homens a qual ele acabou de relatar, para que refletissem e observassem a vida deles, para que assim motivados pelos exemplos desses irmãos se mantivessem firmes na jornada cristã e não retornassem à antiga prática judaica, e não retornassem à religião do judaísmo que confia nas próprias obras para a salvação. E ele não faz somente isso, ele também chama essa nuvem de testemunhas como um papel de espectadores que estão na torcida, torcendo por esses irmãos, na torcida por esses irmãos. Existe um link disso com a teologia católica, eles vão afirmar que isso é o motivo pelo qual eles falam aos santos, que os santos estão na plateia, mas não é esse o sentido do texto. O sentido do texto é que nós hoje torcemos por todos aqueles que são cristãos, mesmo aqueles que virão ainda que nós não conhecemos. Nós nos apegamos não porque nós sabemos ou porque veremos eles, mas porque, assim como nós passamos por essas dificuldades, desejamos pelos a qual Cristo elegeu se mantenham firmes na sua caminhada na fé. E este era o sentido desse texto, falando aqueles homens que morreram sem ver a conclusão da promessa, eles confiavam em Deus, e eles agora olham para nós também, não de maneira literal, mas eles olham como eles olhavam lá atrás no texto, na certeza da promessa de que Deus salva. E se esses homens que olham para nós nesse sentido, eles permaneceram firmes até a morte, podemos olhar para eles e encontrar neles, nessa torcida, a motivação para nos mantermos nessa corrida, nessa maratona. Todos esses irmãos torceram por nós da mesma maneira que nós torcemos pelos nossos filhos e pelos nossos netos que ainda não existem, mas que ainda torcemos para que eles se apeguem a Cristo e se mantenham firmes na jornada. Nós devemos considerar a vida dos homens santos que viveram antes de nós e não somente esses que estão expostos no texto, porque essa lista não parou. Nós temos figuras como Spurgeon, como Robert Tyndale, nós temos figuras às vezes que você pode conhecer individualmente, o seu avô, sua avó que se manteve firme no Evangelho. Nós temos todas essas figuras que viveram antes de nós e dão testemunho para nós da firmeza da fé. E nós podemos olhar para eles e buscar também a nossa motivação de caminhada lá, porque eles suportaram até o fim, eles se mantiveram fiéis até o fim. Ao olhar estes exemplos, eles deveriam livrar-se do peso e do pecado. E o que significa isso? Nós entendemos que essa é uma abordagem utilizando a figura de um atleta. Aqui Stermacher, sobre esse texto, ele vai falar que nos jogos gregos antigos, um corredor treinava para tornar o seu corpo magro, para dessa maneira ficar mais leve. E então, antes que a corrida começasse, ele se despia de seu longo vestuário para correr plenamente nu. E a palavra grega aqui utilizada para peso pode ser usada de duas maneiras: excesso de peso corporal
ou de roupas pesadas. O escritor de Hebreus está nos dizendo que qualquer coisa que nos torna mais lentos tem que ser descartada se queremos correr bem. Ele convidou aqueles irmãos a abandonar tudo aquilo que era um peso para a corrida cristã daqueles irmãos. E hoje esse chamado permanece real para a gente. Como cristãos, somos chamados a renunciar àquilo que nos afasta de Deus. A primeira parte que eu quero abordar é o que significaria esse peso, o que pode ser esse peso na nossa vida. A gente vê que ele coloca do peso e do pecado. Então podemos entender que esse peso, na verdade, não era necessariamente algo pecaminoso, não era necessariamente algo, o pecado em si, mas era algo que se tornava um peso na caminhada cristã. A competição aqui exposta é uma maratona. Uma maratona não é um tiro curto, não é simples, é longa. Qualquer peso faz a diferença. E hoje a gente vive em um mundo que existe um grande entorpecimento de entretenimento. Nós somos cercados por 1 milhão de séries, nós somos cercados por filmes, streams, redes sociais, diversas outras coisas que em si não são pecados, fazem parte da nossa vida do cotidiano. Mas quantas vezes essas coisas não tomam tanto conta do nosso tempo, extraem tanto do tempo que nós deveríamos estar dando a Deus em adoração e dando aos nossos irmãos, porque Cristo nos chamou em comunidade para gastarmos e despendermos tempo com aquilo que não é ouro, com aquilo que não é prata, com aquilo que é falho, com aquilo que vai nos levar a pecar. Muitas vezes nós nos entregamos a esse tipo de entorpecimento. O que de fato em si não era pecaminoso começa a ganhar peso na nossa caminhada cristã. E nós que estávamos correndo de maneira coerente, de maneira rápida em direção a Deus, agora nos tornamos lentos porque estamos pesados, porque nos apegamos àquilo que nos torna pesado. Jesus, em Mateus 5, do verso 27 ao 30, diz assim: se o seu olho direito leva você a tropeçar, arranque-o e jogue-o fora, pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que ter o corpo inteiro lançado no inferno. E se sua mão direita leva você a tropeçar, corte e jogue fora, pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que o corpo inteiro ir para o inferno. Ter 2 mãos e ter 2 olhos não é pecado. Mas Jesus está sendo radical no ponto de falar: se uma dessas coisas te faz pecar, é melhor você arrancá-la, é melhor você jogar fora, é melhor você se desfazer e ficar apenas com uma mão ou com um olho só, do que você ter os 2 e te fazer pecar. Quantas coisas na nossa vida não são essenciais para nós, são menos essenciais que uma mão ou que um olho, mas nós ainda nos apegamos e justificamos isso de qualquer maneira esdrúxula. Quem aqui não guarda coisas que nos gastam tempo, que nos afastam de Deus, e damos 1000 desculpas para mantermos elas, coisas que não são essenciais à nossa vida? O chamado de Jesus, o chamado do autor dessa carta para nós é: abandonem isso. Vocês podem viver sem isso. Vocês podem viver sem essas coisas. Você pode viver sem essa série. Você pode viver sem essa rede social. Você pode viver sem cair em determinadas conversas. Nós podemos viver sem essas coisas. E a nossa jornada até Cristo vai se tornar mais leve. E essas coisas, apesar de não serem pecados, são coisas que nos conduzem ao pecado. E o autor também nos convida e convidava aquele povo e exortava: o próprio pecado deve ser renunciado. Ele diz para que nós deixemos, nos livremos de todo o peso e do pecado que tão fortemente se apega a nós. Ou na Ara, uma versão que eu preferi para esse sentido, desse pecado que tenazmente nos assedia, é a palavra que ele usa. O autor aqui, ele não deixa claro, não especifica qual tipo de pecado é esse. Calvino, porém, lá comentando sobre esse versículo, ele entende que esse pecado é a cobiça, que a cobiça de tal forma se aposta de todos nós que nos sentimos fechados dentro de suas redes. A gente sabe que ainda está num processo que a gente chama de santificação. O que seria santificação? É o famoso já e ainda não, que por diversas vezes o pastor fala aqui. Nós já somos santos, mas ainda não somos santos. Infelizmente ainda caímos, infelizmente ainda falhamos. O pecado, ele faz parte da vida do crente. O que muda é que ele não é uma constante, ele não é rotineiro para o crente, mas ele ainda assim é um incidente, ele acontece, é um acidente de percurso. Por diversas vezes nós vamos falhar. E nós estamos nesse processo. E o processo de santificação diz que cada dia mais nós estamos progredindo em direção ao Senhor. Mas infelizmente ainda pecamos. E por isso devemos lutar para abolir e abandonar esse pecado de nós.
removendo o peso e o pecado da nossa vida dia a dia. A origem do pecado, quando olhando para as Escrituras, encontramos ela justamente no pecado da cobiça. E talvez por isso Calvino entendeu que esse pecado aqui referido, não definido, seja cobiça. Pois lá em Tiago, capítulo 1, do verso 14 ao 15, é dito: cada um é tentado pela sua própria cobiça, e quando esta o atrai, seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Portanto, como eleitos do Senhor, devemos lutar contra o pecado que nos assedia dia e noite. Devemos lutar contra o pecado que nos tornam pesados e vagarosos nessa corrida, pois a corrida não é curta, a corrida é longa, e isso vai pesar sobre nós, isso vai nos cansar, isso vai fazer com que tenhamos vontade de desistir. E como podemos ver no texto, o autor convida esses irmãos a, depois de se livrarem do sobrepeso, a correrem essa corrida com perseverança. Quem tem o hábito de correr, sabe que existe uma grande diferença de uma corrida curta e uma corrida longa. Como eu sabia que eu ia trazer esse sermão hoje e tinha muito de a ver com a corrida, na hora do almoço aqui eu dei uma fugida para cumprir minha quantidade de corrida diária e fui correr ali 5 km para sentir na pele o que é. E é terrível isso, alguns aspectos, mas uma corrida longa, ela é cansativa. Você não pode entrar numa corrida longa e achar que você vai dar tudo de si nos 5 primeiros minutos, que não vai aguentar um. A corrida é para ser corrida com perseverança. A gente sabe dessa diferença. Uma corrida longa, ela implica nisso. Você está cansado no meio do caminho. Não é um esforço momentâneo, não é, vou dar um tiro de 100 metros aqui, está tudo bem, acabou e vai ficar ok. Não, ela é longa, ela não para. Passou 1 minuto, passou 2 minutos, passou 10 minutos. Uma maratona dura mais de 2 horas de corrida, entre 2 e 3 horas, correndo constantemente. Imagina o quão cansativo é, o quantas vezes no meio do caminho você fala, eu vou parar. E ele dá esse exemplo aqui, para que a gente persevere. E é assim que você lidar com uma corrida longa. Assim também é a nossa carreira cristã, porque nós não somos chamados a um esforço único e depois nos entregamos à ociosidade. Nós não somos chamados a ler a Bíblia toda de uma vez em 3 meses e depois agora acabou, já sou crente, está tudo certo. Não, é uma constante na nossa vida. Não adianta ler a Bíblia de uma vez toda em 3 meses e depois nunca mais lê-la. Isso não é ser cristão. O chamado do crente é para uma maratona que se encerra no nosso encontro com Deus. Isso pode parecer ruim, mas os irmãos que têm esse costume de correr sabem que durante o esforço da corrida nós nos sentimos cansados, nós nos sentimos incomodados. Os irmãos que correm já têm mais de 30 anos, como é o meu caso, sentem outras dores que não sentiam antes. Mas no fim do percurso você se alegra. Mas você não se alegra porque a corrida terminou, mas você se alegra pela quantidade que você correu. Você olha e você fala, caramba, eu corri tudo isso. O percurso te traz alegria. Parece tão contraditório. Um percurso que foi tão dolorido te trazer alegria no final. Parece tão contraditório, uma vida cheia de sofrimentos trazer tanta alegria no final ao encontro de Cristo. A nossa alegria, ela não reside simplesmente no momento que nós encontramos Deus, ela reside em toda a nossa caminhada até lá. Eu sei que por vezes, no meio da dor, no meio do sofrimento, a gente não vê isso, mas quem aqui já passou por um sofrimento e no final não glorificou a Deus por aquilo? Faz parte da nossa vida como cristãos. Como o nosso pastor colocou essa semana em relação à perseguição, eu parafraseio em relação ao sofrimento. É algo que nós não vamos procurar, mas ele vai vir e nós vamos suportar. Faz parte da vida do crente. Mas acredite, irmão, persevere durante a corrida, persevere. O fim é de chegar e você há de encontrar aquele que nos salvou. Nós nos alegramos quando olhamos para esse caminho pelo qual ele nos conduziu. E já no versículo 2, o autor ele explica qual é o modo que esta corrida deve ser percorrida. Ele diz que devemos percorrer essa corrida olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Em uma corrida de longo percurso, é fundamental que tenhamos o objetivo em mente. A linha de chegada deve ser o nosso foco principal. Para entrar numa corrida de longo percurso, você não pode entrar pensando que você vai correr 1 quilômetro, sem pensar o quanto você vai correr ou sem focar na linha de chegada. E hoje esse foi o meu grande erro. Eu desci, eu falei, não sei quanto tempo eu tenho para correr, não sei o que eu vou fazer.
E eu descia até quando eu chegar lá na quinta, eu não sabia se eu ia correr 5, 10 quilômetros, meia hora ou 50 minutos, eu não tinha fechado nada. E eu comecei a correr. A vontade era correr 500 metros, eu já tinha acabado. Eu não tinha um objetivo claro para mim. E isso é engraçado. A nossa caminhada como cristão, isso não é um papo de coach, estou falando da nossa comparação com a nossa vida cristã, não é para você conseguir alguma coisa não. A corrida, por assim dizer, ela tem disso, é engraçado. Toda vez que eu corri sem um objetivo, eu corri muito pouco. Mas toda vez que eu ia com um objetivo claro, eu nunca corri menos que esse objetivo claro que eu tinha. Seja ele 10 quilômetros, 5, ou o tempo correndo. E esse é o ponto qual o autor está chamando aqui. Para o maratonista, ele não pode entrar numa corrida sem pensar no objetivo final dele. Nós, na nossa caminhada cristã, não podemos entrar nessa caminhada sem pensar no objetivo final, sem pensar para onde nós estamos indo. Porque é um caminho sem volta, é um caminho que não dá para parar. Nós que entramos nessa corrida a seguir a Cristo, não temos como parar, não temos o que fazer. Nós temos que continuar e continuar até chegar a Cristo. Vocês lembram de uma parábola que Jesus disse do construtor que decide construir uma torre e quando ele não calcula bem os recursos, o que acontece? Ele vai passar vergonha. Ou de um rei que decide ir para a guerra, mas não calcula se com 1.000 ele pode vencer 2.000, ele não calcula, o que pode acontecer se ele não calcular? Ele vai perder e vai passar vergonha. A vida do crente é essa, você não pode olhar esse caminho que está proposto e tomar uma decisão por emoção. Essa é uma decisão racional. Seguir a Cristo é renunciar a todo o resto. E isso não é simplesmente emoção, isso não é simplesmente acordar e falar, nossa, deu vontade de seguir a Cristo. Irmãos, olhem o que vocês estão para fazer, é correr uma maratona. E depois que você entrou nela, não tem o que você parar. Mas o prêmio dessa maratona vale todo o sofrimento, vale todo o esforço. Mas você tem que entrar nela, olhando o seu objetivo final. E o seu objetivo é Cristo. Cristo é o nosso objetivo. Mas por que Cristo é o nosso objetivo? Quem é Cristo para nós? Quem é esse Cristo que nos salva? E aqui o autor fala, olhem para Cristo. E então ele começa a relembrar aquele povo, quem era aquele Cristo a qual eles deviam olhar. Ele é Jesus, o autor e consumador da fé. O nosso pai Adão pecou no início da humanidade. Ele pecou, ele desobedeceu a Deus, ele quebrou o único mandamento ao qual Deus tinha deixado, não comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Adão desobedeceu a Deus. A partir daquele momento, ele foi separado de Deus, mas não somente ele, todos aqueles que viriam depois dele, e todos que vieram depois deles também foram separados. A humanidade se tornou pecadora por natureza e incapaz de fazer o bem. Em Romanos 3, um versículo muito conhecido por nós, está escrito assim, não há um justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer, a garganta deles é sepulcro aberto, com a língua engana, veneno de víbora está nos seus lábios, a boca deles tem cheia de maldição e amargura, os seus pés são velozes para derramar sangue, nos seus caminhos há destruição e miséria, eles não conhecem o caminho da paz, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Essa é a condição da humanidade, essa não é a condição de terceiro, essa já foi a nossa condição, nós estávamos assim em pés ligeiros para derramar sangue, éramos venenosos, o pecado habitava em nós, mas Deus nunca nos abandonou. O Pai enviou o Filho, o Cordeiro que foi imolado antes da fundação do mundo para nos salvar. Nossas obras geraram morte, mas Jesus é o autor da vida. Apesar dos nossos pecados, Cristo providenciou a nossa salvação. Ele não só projetou, Ele não só escreveu, Ele não só foi o autor, mas também foi o executor, pois Ele também é o consumador. Ele fez isso por meio da cruz. Sim, o Cristo que fez isso por meio da cruz, pois Ele é aquele que, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz sem se importar com a vergonha. Sim, o nosso Senhor Jesus consumou a nossa salvação por meio da cruz. Nós estávamos condenados em nossos pecados, eles não poderiam ser ignorados, eles precisavam ser punidos, e Cristo também queria nos salvar. Esta era a alegria que lhe estava proposta. Essa alegria estava proposta diante de Cristo, nosso Salvador. Ele queria nos salvar. Então ele sabia qual era o caminho para isso. Então para isso ele suportou a cruz. E nela ele recebeu a punição de nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, sobre Cristo. Ele morreu no madeiro e foi tido por maldito.
em nosso lugar, mas não permaneceu morto, a morte jamais poderia detê-lo. Por isso também ele é aquele que agora está sentado à direita do trono de Deus. Sim, Jesus morreu na cruz, passou 3 dias no ventre da terra, de acordo com o sinal de Jonas, mas ele ressuscitou. A obra expiatória de Cristo foi concluída não na morte, mas sim na vida. O Jesus ressurreto andou entre nós, subiu ao céu, mas deixou uma promessa para nós. Ele vai voltar, como nós podemos ver, como é lindo ler isso lá em Atos capítulo 1, versos 10 e 11. Estando os discípulos com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado deles. Eles disseram: homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu, virá do modo como vocês o viram subir. Portanto, irmãos, na nossa maratona olhamos constantemente para o nosso Jesus, que está sentado à direita do trono de Deus, pois Ele é o autor e o consumador da nossa salvação, e Ele também é a garantia da conclusão dessa corrida. Olhamos para Ele porque quando nós cansarmos, quando a corrida estiver dura, quando estivermos sendo aflitos, quando estivermos passando por obstáculos, quando a vontade for de parar, quando o sofrimento for grande, olhe para Cristo, porque Ele é a garantia da conclusão. Não é na sua força que você vai correr essa maratona, não é na nossa força que nós partimos dessa corrida, é na força de Cristo, que não pode falhar, e que Ele também, aquele Cristo que prometeu voltar. Irmãos, não esmoreçam, não desistam. Esse é um caminho sem volta, mas é um caminho para a vida. E convenhamos, quem quer voltar desse caminho? Só o nosso Pai tem a palavra de vida eterna. Irmão, é duro, é uma corrida cansativa, mas é a melhor corrida que temos, é o melhor percurso que temos. Essa de fato é essa corrida cansativa. Existem alguns obstáculos no caminho e por vezes nós vamos desanimar. Por vezes o sofrimento vai ser tão grande, a pressão vai ser tão grande, que o desânimo pode vir. Lembrem-se, a perseguição não fica clara do que esses irmãos passaram, mas a probabilidade de terem afastamento de cônjuges, de ter perda de propriedade, de ter perseguição, de ter agressão física é grande. Mas nós não precisamos olhar só para eles, podemos olhar para a história da igreja. Perseguição, dor, sofrimento fizeram parte da nossa história, mas nenhuma delas não foi acompanhada da alegria da salvação de Cristo. A vida do crente não é só sofrimento, não é só dor, mas essas coisas estão entremeadas na nossa corrida. Mas continuem correndo, irmãos. Cristo é a nossa garantia. Por isso nós podemos ler no verso 3: portanto pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Consideremos essas perseguições que estavam levando esses irmãos ao cansaço e ao desânimo. O autor finaliza esse texto considerando isso e os convidando a pensar em Cristo, a pensarem na dificuldade que o próprio Cristo passou. Pois se Jesus experimentou tal oposição, seus seguidores não participariam da mesma sorte? Se o nosso Senhor sofreu oposição, imagina nós, seus servos. Está em João 15, verso 18 e verso 20, onde o nosso Senhor Jesus disse: se o mundo odeia vocês, saibam que antes de odiar vocês, odiou a mim. Lembre-se da palavra que eu disse a vocês: o servo não é maior do que o seu Senhor. Se perseguiram a mim, também perseguirão a vocês. Este foi um alerta que Cristo deu aos seus ouvintes naquela época. Nós não vamos ser aceitos, mas esse alerta permanece firme e forte até hoje, pois somos um povo que anda na direção oposta à cultura do presente século. Irmãos, precisamos aceitar quem nós somos. No filme que eu citei no começo, um momento que eles chegam no final do filme e eles estão lá para competir finalmente no gelo, a primeira descida que eles fazem, a classificatória, eles vão batendo cabeça, não conseguem entrar no trenó, não tem sincronia, e eles tinham chegado lá na competição com todo mundo olhando assim: caramba, jamaicanos aqui, o que esses caras vieram fazer? Gente pegando eles e falando assim: essa prova aqui é séria, vocês não podem vir aqui brincar.
Tamanha oposição que eles estavam enfrentando ali para fazer o que eles foram fazer. E o líder da equipe, em tudo imitava o que os suíços faziam. E eles falavam, não, os suíços fazem isso desse jeito, então vamos fazer isso desse jeito para se concentrar. Os suíços, quando eles vão, antes de competir, eles fazem isso para se concentrar. E aí, quando eles terminam a corrida, dá tudo errado, eles vão para o quarto conversar, o treinador dá uma bronca neles, fala para eles se encontrarem naquela corrida e ele sai. A primeira coisa que o líder fala é, não, os suíços fazem assim. Aí um dos amigos do suíço fala, cala a boca, eu não quero saber como os suíços fazem, eu não sou suíço. Nós somos jamaicanos. Nós temos que correr essa corrida como jamaicanos e não como suíços. E aí surge uma discussão e no final ele fala para o líder para ele lembrar de quem ele é. E aí eles entendem isso. Aí tem toda a cômica do filme, né? Onde aí, no outro dia eles chegam num caminhão tocando reggae de touca e se preparam para competir, mas finalmente eles deixaram de tentar ser quem eles não eram, para competir do jeito que eles eram. Eu achei muito interessante esse trecho e trazendo isso para nós, esse é o ponto. A gente não pode correr essa corrida que está proposta diante de nós sem ser quem nós somos. Irmão, você é cristão. Você quer saber quem você é? Você é retrógrado. Você está no século 21 e defende o sexo só dentro do casamento. Ninguém mais defende isso. Você defende o núcleo familiar. Você defende que o único caminho para a salvação é Cristo. Você é exclusivista. Se você abandonar isso, se você deixar de ser quem era, você não vai poder correr essa corrida. Você vai falhar nela e vai falhar em ser aceito pelo mundo. Irmãos, não vão nos aceitar. A nossa mensagem não é doce. A nossa mensagem é renúncia. O nome de Jesus é doce porque significa salvação. Porque é o único nome que salva. Mas essa doçura é amargura na boca de quem não ama Jesus, quem não ama a santidade. Você já parou para pensar que a gente normalmente trata o ímpio indo para o inferno como uma coisa que é ruim para ele? De fato é. Mas você já parou para pensar que também ir para o céu não é uma coisa boa para ele? Não é uma coisa boa para o ímpio ir para o céu, porque ele não ama Jesus. E no céu que você tem é amor a Jesus, ele não ama a santidade, no céu que você tem a santidade. Irmãos, a gente prega uma mensagem que não traz benefício para o cara. A mensagem ela salva, porque Cristo salva, porque é poderoso. Então não tem por que nós tentarmos tornar a nossa mensagem doce para esse mundo, porque ela não tem que ser doce para eles. Porque o pecado é doce para eles. Certa vez eu li, enquanto o pecado não for amargo, Cristo jamais poderá ser doce. A recíproca é verdadeira. Enquanto o pecado for doce, Cristo jamais deixará de ser amargo para esses irmãos, para essas pessoas. Irmãos, deixem de procurar ser aceitos no trabalho. Deixem de querer buscar ser progressista no seu discurso simplesmente pela aceitação. Nós não somos isso. Assumam a identidade de quem somos. Pensem em Cristo. Cristo sofreu oposição, nós vamos sofrer, faz parte da nossa vida, não temos o que fazer. Quando estiverem falando de traição e você se posicionar contrário, você vai ser rechaçado. Quando estiverem falando sobre sexo antes do casamento e você falar contrário, você vai ser excluído. Faz parte da nossa vida. Mas quando eles estiverem sofrendo, quando a busca pela espiritualidade dele estiver acabando com o coração deles, é para vocês que eles vão buscar. Não porque você tem uma conversa doce, não porque você é agradável, mas porque você tem a mensagem de vida. E isso ninguém pode negar. A nossa mensagem é de vida. E é isso, irmãos. Esses somos nós. Nós pregamos vida. Se estivermos desanimados pelas dificuldades, não somente pelo afastamento das pessoas, mas pelas dificuldades que nós passamos, pensem no Cristo que padeceu na cruz por nós. Sim, Cristo padeceu por nós na cruz. Nós podemos encontrar não somente o consolo nisso, mas a força para continuar a lutar. O sofrimento está aqui na nossa vida, mas não é só sofrimento. A alegria está proposta diante de nós. Nós somos felizes aqui e um dia essa felicidade vai superar qualquer outra felicidade, pois o nosso Cristo há de vir dos céus para nos salvar. Ao aplicar os nossos textos, vamos relembrar os principais pontos do que nós vemos aqui. Pois, irmãos, nós devemos renunciar tudo o que nos faz pecar. Esta é uma ação prática na nossa vida. Precisamos ser enfáticos nisso.
Existem coisas que para mim são pedras de tropeço e serão pedras de tropeço para mim, mas não serão para outras pessoas. Mas eu sei o que me faz tropeçar melhor do que ninguém. Se ver determinada série para uma pessoa está ok, mas para mim não está ok, eu não vou. Primeiro, eu não vou oprimir ninguém, mas eu não vou me submeter àquilo só porque outra pessoa vem. Se eu sei que isso me faz mal, eu vou me manter distante. Irmãos, sejam honestos consigo mesmos. É interessante, eu não tenho dúvida de que ao falar isso aqui, ninguém achou absurdo. Todo mundo concorda com isso, que existem coisas que nos afastam. Todos nós temos coisas desse tipo. E um discurso, posso convencer vocês no entendimento, mas uma pessoa que eu conheci uma vez falou, é verdade. Falas teóricas com poder de convencimento, elas de fato podem fazer isso, convencer. Mas sem uma ação prática, ela tem pouco efeito sobre a transformação da vida. Não adianta eu convencer vocês. Tornem isso uma prática. Olhem e falem, eu vou renunciar a isso, eu vou fazer isso para renunciar a isso. Você quer tornar algo do que a gente ouve nesse púlpito aqui, toda semana, você quer tornar essas coisas reais na sua vida, ponha em prática elas. Ações práticas. E assim você vai ver essa realidade. Se existe algo que está pesado, torne-se leve. Isso faz parte da nossa vida. Não adianta a gente ouvir e falar, nossa, tem razão, e voltar e continuar igual. Sei que vocês estão convencidos teoricamente disso. Agora se convençam de maneira prática. Precisamos perseverar nessa corrida. A corrida é cansativa, o caminho é longo, é duro, existem muitos obstáculos. Mas então, o que a gente vai fazer? A gente vai desistir? Depois de tudo que nós já vimos e ouvimos, nós vamos desistir? Irmãos, não existe outro caminho, nós sabemos disso. Em João, capítulo 6, versos 68 e 69, Jesus tinha acabado de fazer um duro discurso falando sobre sua divindade, falando sobre a necessidade de comer do corpo e do sangue de Cristo. Muitos dos discípulos ouviram isso e falaram, dura é essa mensagem. O que eles fizeram? Abandonaram. Jesus virou para os seus discípulos, para os 12, e falou, vocês também vão me abandonar? E Pedro, cheio do Espírito Santo, responde, Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras de vida eterna. E nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus. Pedro não negou que o discurso era duro. Pedro não negou que era difícil ouvir aquilo e assimilar. Mas ele viu quem era Jesus. Irmãos, para onde nós iremos? Tudo bem, você cansou da corrida, está sofrendo, está com dificuldade. Quer vir aqui na frente e falar, não vou ser mais cristão? Ninguém quer isso. Porque está difícil, mas e aí? Eu ouvi quem é Jesus, eu tenho que ir para lá. Então como que eu faço com isso? Irmão, caiu, tropeçou, pecou, falhou, cansou. Levante-se e continue a correr, porque você vai terminar essa prova. Não por si mesmo, mas porque Cristo já garantiu. A medalha você já ganhou lá no começo. Antes da fundação do mundo, o Cordeiro havia sido imolado. Continue essa corrida. Não se canse. O mais interessante disso tudo é que você não está correndo sozinho. A nuvem de testemunhas está olhando lá para vocês. Mas o teu irmão que está aí do teu lado está nessa corrida junto. E às vezes ele está falando, bora, vamos meu amigo. Ele está morrendo junto com você. Mas ele está lá, se esforçando e correndo junto com você. Por fim, irmãos, meditemos em Cristo, olhemos para suas obras, meditemos na pessoa dele dia e noite. Saia daqui e lembre do que nós falamos de Cristo. Quando vocês lerem a Bíblia, lembrem de Cristo, mas quando vocês não estiverem lendo, também meditem em quem Ele é. Quando acordarmos, dormir, cansados, animados, tristes e felizes, olhemos para Ele, porque Ele é a única maneira de nos manter nessa corrida. Essa é a única maneira de nos mantermos nessa corrida. Olhem para Cristo, olhem para aquele que nos salvou. Lá existe a salvação. Lá Cristo está a nos salvar. Todos os dias, Ele não nos abandonou. Que todos juntos possamos viver isso, possamos correr essa corrida dessa maneira, olhando para o nosso Senhor, autor e consumador da nossa fé.